Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em mais um encontro. Este é o segundo encontro online de famílias homeschoolers do Ministério Plano A Homeschooling. Queria me apresentar aos irmãos, se os irmãos ainda não me conhecem. Meu nome é Cleuma Nascimento, sou mãe, sou educadora e sou a fundadora do Ministério Plano A Homeschooling. Nós estamos hoje muito felizes, porque diante de tudo que tem acontecido no mundo, nós temos percebido que o principal ataque das forças do mal tem sido voltados para o seio familiar, voltados para as famílias. E vendo essa necessidade, é também missão do Plano A Homeschooling pregar a mensagem do terceiro Elias. E os irmãos sabem muito bem o teor dessa mensagem, a importância dela e a urgência de que essa mensagem seja pregada de forma clara, de forma amorosa, mas também de forma decidida. Os tempos, eles são maus, nós não temos muito tempo de preparo, e, principalmente, papais e mamães, o casal, precisa estar unido no mesmo propósito, unido numa mesma missão, a missão primária nossa, que é no lar. Precisamos estar comprometidos com a nossa família, mas, acima de tudo, comprometidos com Jesus Cristo. Então, hoje nós convidamos para o segundo encontro online de famílias educadoras, nós convidamos a Célia. A Célia, eu vou falar um pouquinho agora da Célia e do ministério que ela tem também. A Célia, ela é psicóloga, né? Ela tem servido a Deus nessa área, na área da psicologia, além de ser também esposa, e ela tem 3 filhinhos. Ela recebeu de Deus o chamado para atuar na psicologia, mas com uma abordagem diferenciada. Não é uma abordagem como nós estamos acostumados a ver. A abordagem que a Célia desenvolveu é uma abordagem cristã fundamentada na Bíblia e no espírito de profecia. E a Célia tem sido um instrumento de Deus para ajudar muitas famílias e muitas pessoas. Em quê? Na busca do entendimento e na prática da vontade de Deus. Então, eu queria chamar a Célia agora, e eu queria pedir, Célia, que você falasse, antes de nós já vamos orar, mas antes de nós orarmos, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as famílias o que é o seu ministério, de forma bem breve, o que é o seu ministério Vida para a Alma, tá bom? Pode ficar à vontade, aí quando você terminar, a gente ora. Boa noite a todos, boa noite, minha irmã. Nós estamos juntas aqui, apoiando o Plano A Homeschooling também, porque sabemos que as famílias homeschooling são famílias que estão querendo fazer a vontade do Senhor, né? E nós aqui do Vida para a Alma também queremos fazer a vontade do Senhor e desejamos ajudar as pessoas baseado na Bíblia e no espírito de profecia. Uma abordagem psicológica cristã, ela tem esse objetivo, né? De centralizar a Cristo na vida das pessoas e a vontade de Deus na vida das pessoas. Então, todas as vezes que eu estiver falando aqui com vocês, que eu estiver colocando para vocês conceitos, eu vou apresentar, fundamentar esses conceitos para vocês na palavra de Deus, né? Porque aí, sim, a gente tem segurança de que as coisas vão ser do jeito que precisam ser. O Vida para a Alma é uma equipe de psicólogos, né, que estão se desenvolvendo para a glória do nome de Deus, para ajudar as pessoas dentro desta filosofia, uma filosofia completamente cristã, baseada na Bíblia. Portanto, se vocês tiverem necessidade de psicólogos cristãos, né, apoiados
firmemente nessa visão cristã, totalmente cristã, podem nos procurar, tá bom? Obrigada, Célia. Então, nós vamos ter agora um momento de oração, pedir a bênção do Senhor para a iluminação da palestrante, para a iluminação das nossas mentes, nos preparando para receber a mensagem de Deus, as reflexões que foram preparadas para nós dentro dessa temática, tá bom? Então, vamos orar. Oremos, irmãos. Nosso Senhor Deus, Pai bendito, Pai bondoso, Pai de misericórdia, estamos aqui reunidos no sagrado nome de Jesus Cristo, a nossa rocha eterna, que ministra por nós ali no Santíssimo do Santuário Celestial. Estamos aqui, Senhor, carentes do Senhor e precisando da Tua orientação. Sabemos que a Célia ela é apenas um instrumento do Senhor, ela vai servir de boca para aquilo que o Senhor deseja para nós como famílias cristãs, mas principalmente hoje o foco é o casal. O casal, Senhor. Nos ajude, meu Pai. Nos ajude nestes momentos que vão se seguir e que o Senhor abençoe toda a transmissão. O Senhor abençoe os slides para que toda a parte técnica corra corretamente. Obrigado por esta oportunidade. Já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém. Então, muito bem, queridos. Vamos começar então as nossas reflexões. O título da nossa palestra, pode passar para o título. O título da nossa palestra é esse: os efeitos das decisões e do relacionamento dos pais sobre os filhos. Muito bem, o que são decisões, né? As decisões, elas são aquilo que nós temos, é uma atitude, atitudes concretas, essas são decisões. Quando nós tomamos atitudes concretas, colocamos a nossa mente naquilo que nós pensamos ser o que seja verdade, isso são decisões. E quais os efeitos que essas decisões trazem para os filhos? Quais os efeitos do relacionamento desses pais, quando marido e mulher, eles começam a se relacionar, eles tomam decisões entre si, mutuamente, para o contexto familiar. E quais os efeitos que isso traz? A gente não pode deixar de falar de decisões, de relacionamento marido e mulher, de formação de família, se nós não falarmos de hereditariedade. Então, eu gostaria de começar com vocês com a hereditariedade. Pode passar. O que é a hereditariedade? Como eu disse para vocês no início, quando me apresentei, tudo que eu vou fundamentar para vocês aqui é de acordo com a Bíblia e com o Espírito de profecia. Então, são informações seguras do ponto de vista de Deus, né? Então, a hereditariedade, ela é um ponto quase que fundamental quando nós estamos falando sobre relacionamentos, quando nós estamos falando de contexto de vida. Não existe nenhum contexto de vida que não esteja pautado em uma história de vida passada, certo? Então, quando marido e mulher se unem em casamento, cada um traz a sua bagagem de hereditariedade. Então, vamos entender um pouco o que é a hereditariedade e quais os efeitos que elas trazem para dentro do lar. Então, vamos lá. A Ciência do Bom Viver, página 371, e também está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 138. O que são os pais? Em grande parte hão de ser os filhos. As condições físicas dos pais, suas disposições e apetites, suas tendências morais e mentais, são em maior ou menor grau reproduzidas em seus filhos. Percebem? O que é a hereditariedade quando se une em casamento homem e mulher? A hereditariedade, ela faz parte do que vai ser essas crianças. O que você traz de bagagem de quando você foi criança, do que você aprendeu na sua casa, no seu lar,
é o que você vai passar para os seus filhos. Tanto as suas condições físicas, quanto seus apetites, suas tendências morais e mentais, e isso será reproduzido em seus filhos. Eu quero que vocês compreendam que é reproduzido, percebe? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Pode passar. Agora, preste atenção que o Senhor usa a palavra em regra. Em regra, todo homem intemperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências à sua prole. Está aí no livro Temperança, página 170. Toda referência sempre vai estar embaixo, tá? Veja bem, Deus usa a palavra em regra. Então, isso quer dizer que isso vai acontecer, você querendo ou não. Quando você tem disposições, essas inclinações, elas são passadas aos seus filhos. Pode passar. Novamente, vamos ver, olha lá a palavrinha. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e imitam-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos, de geração em geração. Assim, a vileza e irreverência de Cão foram reproduzidas em sua posteridade, acarretando-lhes maldição por muitas gerações. De outro lado, quão ricamente galardoado foi o respeito de Sem para com o Pai, e que ilustre estirpe de homens santos aparece em sua posteridade. Queridos, em regra, o Senhor está dizendo para nós, em regra, o que você é, o que você decide para a sua vida, é o que seus filhos serão. Eu quero que vocês entendam que sempre está tendo uma palavrinha, imitam-lhes o exemplo, reproduz. Tá vendo? O que acontece então? O que é, em regra, a hereditariedade? A hereditariedade é uma imitação do comportamento desses pais que são modelo para os filhos. Prestem atenção. Veja bem. Quando você chega com a sua bagagem hereditária, o que você está fazendo? Você está reproduzindo o que você recebeu. Muitas pessoas, inclusive, reclamam e falam que, como eu posso amar se nunca eu fui amado? Como eu posso carinhar os meus filhos quando nunca eu fui carinhado? Eu nunca fui aconselhado, como eu vou aconselhar? Compreendem? Até a fala das pessoas está carregada dessa regra de imitar, de reproduzir. Então, quando você chega no seu lar para você ter filhos e criar filhos, isso vai se reproduzir nos seus filhos, as suas decisões. E por que eu digo decisões? Passa para mim o próximo slide, por favor. Prestem atenção nesse texto. A moléstia nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis de saúde. Muitos sofrem em consequência da transgressão dos pais. Conquanto não sejam responsáveis pelo que os pais fizeram, é, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis da saúde. Devem evitar os hábitos errôneos dos pais e, mediante um viver correto, colocar-se em melhores condições. Veja bem, queridos, aqui está falando da moléstia física, mas eu quero que vocês prestem atenção que nós podemos inferir aqui que todas as coisas são convidadas. Você tem uma predisposição. Quando você é colocado quando você é colocado para experimentar isso, você acaba fazendo e você acaba ficando nesse caminho. O caminho foi preparado porque você foi exposto a este caminho. Entende? Por que os filhos sofrem consequência das transgressões dos pais? Porque os pais fazem e os filhos imitam. Só que o que o texto está dizendo aqui?
que nós, enquanto adultos, nós devemos olhar para as decisões que os nossos pais tomaram e que nós estamos repetindo de uma forma muito diferente do que nós normalmente vemos, só uma repetição, uma repetição, uma repetição. O que nós temos que fazer? Evitar os hábitos errôneos dos pais. Colocar o nosso pensamento, um pensamento inteligente, de observação, de falar, olha, os meus pais erraram nisso, eu não posso errar no mesmo ponto que os meus pais erraram. Quando nós entramos no casamento, existe uma união de hereditariedades. E é preciso que hoje, vocês que me ouvem, né, que vocês agora possam refletir naquilo que está sendo repetido de ruim no casamento de vocês, porque vocês trouxeram do lar antigo, formaram um novo lar, aonde esses erros vão ser repetidos. Vocês percebem que se não for repetido, se for uma coisa ponderada, se for algo esclarecido, não precisa ser repetido. Então a hereditariedade muda. As maldições hereditárias não precisam romper desse indivíduo. Compreendem isso, né? Vamos ver o próximo slide. Quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e espirituais, e mais desenvolvidas as faculdades físicas dos pais. Mais bem aparelhados para a vida se encontrarão os filhos. Percebam? Cultivando a parte melhor de si mesmos, os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer as gerações futuras. Veja, queridos, percebam, se eu sei que a hereditariedade, ela só é vinculada, ela só é gerada, as maldições hereditárias, elas só vão aparecer de forma a gerar maus comportamentos se eles forem cultivados, se os pais repetirem isso. Se eles não repetirem, olha só, se os objetivos forem nobres, elevados, espirituais, como que ficarão os filhos? Aparelhados para a vida, não é? Cultivando a melhor parte de si mesmos, os pais exercem o quê? Influência em moldar o caráter desses filhos. Então, é possível vencer as maldições hereditárias? É possível vencer comportamentos errados que são repetidos, replicados, né, o tempo todo, de geração em geração? Sim, é possível, se você focar naquilo que é o seu objetivo como pessoa. É preciso luta. Pode passar. Pais têm dado aos filhos seu próprio molde de caráter. Olha só, repetição. E se alguns traços são indevidamente desenvolvidos em um dos filhos e outro revela um traço de caráter desagradável, quem deve ser paciente, longânimo e bondoso como os pais? Quem, como eles, se deve empenhar por cultivar nos filhos as preciosas graças de caráter reveladas em Cristo Jesus? Quem é? Quem? Quem deve cultivar? Os pais. Quem é que deve ser longânimo? Gente, quantas vezes isso acontece? Nós estamos vendo, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Eu sei do que eu estou falando. A gente olha para os filhos e fala, olha, esse menino está fazendo o que eu faço. Olha, isso aqui que eu faço de errado está repetindo no comportamento do fulaninho, do ciclano. Nós moldamos o caráter dos nossos filhos pelas nossas escolhas. Quando nós entramos no casamento, nós trazemos essa bagagem. Agora, cabe a nós o quê? Olhar com longanimidade, com bondade, quando nós percebermos que um traço mau de caráter, que é nosso, se reflete nos nossos filhos. São as nossas decisões. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Eu tenho que lutar contra esse defeito de caráter, contra esse traço de caráter ruim, e me colocar diante do Senhor e colocar os meus filhos diante do Senhor para que haja mudança. Pode passar. Pai e mãe transmitem aos filhos seus característicos mentais e físicos e suas disposições
e apetites. Percebam? Muitas vezes a gente se preocupa, por que esse menino é assim? Eu não sei o que fazer. Por que ele está agindo dessa forma? Por quê? Porque são coisas hereditárias. Uma vez você praticou, uma vez você deu este exemplo, e agora está se repetindo. E você pode pensar de si mesmo. Pense no casamento de você. Pense nas suas atitudes como marido e mulher. Por que eu faço determinada coisa? Eu estou repetindo. Muitas vezes eu estou repetindo o que os meus pais fizeram. A dinâmica do casamento dos meus pais eu repito no meu casamento, se eu não cuidar. Vamos continuar lendo. Bebedores e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega à prole, como herança, os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram os pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Queridos, estamos falando de tendência. É muito importante a gente deixar claro aqui que os filhos, eles não estão recebendo dos pais de uma forma assim mágica, simplesmente entra dentro deles. Não é isso. É repetido, tá? Lemos no texto atrás o exemplo de Cão e de Sem. O que Cão fez? Ele desrespeitou o pai. Sem não desrespeitou o pai. Então, Cão leva para a geração dele o comportamento de desrespeito continuamente. E o que esses filhos fazem? Eles olham para esse pai e quando eles vão resolver problemas que incluem respeitar ou desrespeitar, eles resolvem como? Desrespeitando. É a mesma coisa do exemplo que foi dado aqui. Bebedores e fumantes. Por que que os bebedores e fumantes, eles transmitem aos filhos? Efetivamente o fazem. Por quê? Porque eles fazem isso na presença dos filhos. Eles bebem e fumam na presença dos filhos. Então, os filhos aprendem o hábito do vício. O libertino, da mesma forma. E é transmitido para os filhos. E nós estamos falando aqui de tendência. Por que tendência? Porque se os filhos agora, eles crescem, e agora pensem em vocês enquanto marido e mulher. Vocês cresceram, vocês desenvolveram uma vida, receberam maldições hereditárias, mas agora vocês entram no casamento e têm filhos. Esses filhos têm tendências. Por quê? Porque vocês já começaram a vida fazendo o quê? Repetindo o comportamento dos pais em algum momento. Então, o que esses filhos vão fazer? Eles vão imitar vocês. Então, a tendência é de que eles desenvolvam o que vocês são. Mas se eles forem expostos a uma atitude diferenciada, a um comportamento diferenciado, então isso não será desenvolvido. E isso é uma graça de Deus. Graças a Deus que as coisas são assim. Porque isso quer dizer que eu posso mudar, que as tendências podem ser vencidas, que as tendências elas não precisam ser repetidas. Compreendem isso? Pode passar. Em nossa própria força, é-nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída. Satanás traz-nos-á tentações por esse lado. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Deus. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor preparou-nos o caminho para a vitória. Amém. Não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Tem de bom ânimo, diz ele. Eu venci o mundo. João 16, 33. Gente, olha que informação tem nesse texto. Aqui está dizendo que Satanás ele se aproveita da nossa natureza caída.
das nossas fraquezas hereditárias. Ele sabe que um dia nós fomos ensinados a fazer o mal. Lembra do texto bíblico? Como pode fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal? Como pode você conseguir escapar de determinados comportamentos errados, sendo que você foi ensinado a fazer o que é errado? E o que que Jesus faz? Ele sabe que nós temos que lutar contra essas questões hereditárias, que propriamente não foram culpas nossas. Foram culpas dos nossos pais, que infelizmente também não têm culpa, que tiveram os seus pais. Então vocês estão vendo que é uma cadeia a hereditariedade. E é uma cadeia que nós precisamos vencer. Quando nós entramos no casamento, nós precisamos nos unir em Cristo Jesus, para que essas tendências sejam vencidas, para que Satanás não nos alcance nessa fraqueza e nos derrube. Agora, é por nossas próprias forças? Não. Jesus nos preparou o caminho da vitória, não é? Jesus, ele também não herdou as hereditariedades, herdou as tendências hereditárias, mas ele venceu. Por quê? Porque Maria venceu, José venceu. Então, Cristo foi educado num lar onde esse processo da hereditariedade estava sendo vencido. E aqui ele nos garante, não é da vontade de Jesus, de Cristo, de Deus, que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com Satanás. Jesus disse o quê? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, hoje é o nosso tempo de enxergarmos o que nós estamos fazendo de errado. Hoje é o tempo em que nós devemos colocar os nossos olhos abertos, os ouvidos atentos, para que a gente fale: o que será que eu estou repetindo? O que será que eu não quero que os meus filhos repitam? Então eu preciso lutar contra isso. Eu não vou lutar nos meus filhos, mas eu vou lutar em mim. É no casal que essa mudança começa. É preciso que dentro do lar haja uma mudança para que o coração dos filhos seja direcionado de forma correta. Eu não tenho que ficar tentando fazer intervenções nos filhos, sendo que a primeira intervenção é em mim, é como casal, é como pai e mãe. Vamos passar. A genuína conversão muda hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Amém por isso. É uma garantia que Deus dá. Nós não precisamos morrer do jeito que nós estamos, né? Existe um jargão antigo, né, que fala: eu nasci assim, vou morrer assim. Não. A genuína conversão muda hereditárias e cultivadas tendências para o mal. É uma promessa isso daí. É verdade. Eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus, ela é verdadeira e santa. Deus fala e tudo acontece. Se vocês pudessem me responder, vocês me responderiam: não é assim que está escrito em Gênesis? Está escrito: e haja luz e houve luz. A palavra de Deus, ela gera, ela é verdadeira. Então, se eu leio aqui, a genuína conversão muda hereditárias e cultivadas tendências para o mal, então isso é verdade. Se eu mantenho a minha mente em alerta, se eu busco a vontade de Deus, essas tendências podem mudar e vão mudar. É garantia do Senhor. Pode passar. Os anjos estão sempre presentes onde mais são necessitados. Eles estão com os que têm as mais árduas batalhas a ferir, com os que têm de combater contra a inclinação e as tendências hereditárias, cujo ambiente doméstico é o mais desanimador. Queridos, há uma batalha, é uma milícia. Se vocês forem parar para poder raciocinar em quantas coisas nós precisamos dia após dia como pais, batalhar contra os nossos defeitos de caráter, para que os nossos filhos não repitam. Se nós fôssemos avaliar, nós ferimos dia após dia árduas batalhas contra nós mesmos, contra tendências que foram adquiridas, tendências com que nós herdamos dos nossos pais pela repetição do comportamento deles. É uma luta. Jesus sabe que é uma batalha. E ele coloca conosco quem?
anjos, anjos para nos fortalecer, para ocupar a nossa mente com aquilo que é a verdade, para nos dar ideias, para sugerir para a gente o que nós devemos fazer no lugar daquele comportamento errado. O espírito de profecia está cheio dessas convicções. O tempo todo, a senhora White coloca um comportamento errado, mas ela coloca também como que isso pode ser corrigido, fazendo isso aqui, agindo de outra maneira. Essas batalhas vocês não vão travar sozinhos. O Senhor prometeu. Nós travaremos com os santos anjos nos auxiliando e com o Espírito Santo nos inspirando. Pode passar. Os que, mediante uma inteligente compreensão das Escrituras, têm visão certa da cruz, os que, na verdade, creem em Jesus, têm alicerce seguro para a sua fé, possuem aquela fé que opera por amor e purifica a alma de todas as suas imperfeições hereditárias e cultivadas. É uma batalha, é preciso uma mudança. E essa mudança ela precisa ser alicerçada no conhecimento das Escrituras. Se nós alicerçarmos mudanças dentro do nosso lar, numa filosofia social, numa filosofia secular, o que é que vai acontecer conosco? Nós estamos fadados ao erro, porque olhem para a sociedade não acerta, ela gira em círculos, mas a palavra de Deus não. Ela indica o caminho, ela foca naquilo que é verdade. E se nós seguirmos o caminho da verdade, o caminho que é proposto pela palavra de Deus, é exatamente o caminho do sucesso. O caminho da cura, daquilo que realmente vai dar certo. Embora não sem lutas. Haverão lutas, mas é preciso entrar nessa milícia. É preciso batalhar. Se é que queremos chegar lá, né? Vamos passar. Pode passar. Os efeitos da divisão de pensamento. Agora, eu quero mostrar para vocês alguns erros que acontecem entre o casal e eu quero novamente salientar. Erros acontecem dessa forma porque são repetidos. Percebam que nós devemos ter também, gente, uma sensibilidade para lidarmos um com o outro enquanto casal. Porque possivelmente o meu marido faz ou pensa, né, determinada coisa, justamente porque ele foi ensinado assim. Então é preciso que haja muita compreensão entre o casal, para que essas questões hereditárias, para que essa repetição de um comportamento errado seja vencida. Mas eu quero mostrar para que vocês reconheçam o que é bom e o que é mal. Algumas coisas, claro que não tem como a gente abranger tudo aqui, mas eu acredito que essas são coisas muito importantes, né? E que através de mudanças nesse quesito, nós podemos alcançar visão para outras questões que também são muito importantes. Então vamos ver. Se pai e mãe estão em divergência, trabalhando um para contrapor-se à influência do outro, a família ficará em má condição. E nem o pai e nem a mãe receberá o respeito e a confiança necessários ao bom governo da família. As crianças são ativas no discernir qualquer coisa que lance reflexos sobre regras e regulamentos do lar, especialmente aqueles regulamentos que lhes restringem as ações. Olha só. Vocês perceberam aqui que quando o casal está divergindo, quando existe divisão de pensamento, existe problema dentro do lar. Eu disse para vocês que não dá para a gente falar de tudo, mas a divisão dentro do lar, ela causa diversos problemas. Quando o pai e a mãe, quando o casal diverge, um tem opinião e outro tem outra, principalmente no tocante a regras e regulamentos. Os filhos percebem. E qual a consequência disso?
Quais os efeitos disso? As crianças percebem e a mãe e o pai não vão receber confianças necessárias para o governo da família. Essas crianças não vão confiar nos pais. Por quê? Porque eles não têm o mesmo pensamento, porque eles divergem, porque eles brigam, porque eles não entram num acordo. E o que acontece com a criança? Ela fica sem chão, ela não consegue confiar nesses pais. Então essa família não é bem governada. Isso é sério, né? Isso é muito sério. Vamos passar, vamos entender mais. Devem os pais trabalhar unidos como um todo. Não deve haver divisão. Muitos pais, porém, trabalham em oposição e os filhos são assim prejudicados pela má direção. Acontece às vezes que um dos pais é demasiado condescendente e o outro demasiado severo. Essa diferença funciona contra os bons resultados na formação do caráter dos filhos. Aqui ela está dizendo de formação do caráter. Olha o que a divisão de pensamento provoca nesses filhos. Defeito de caráter. Nós, como pais, como marido e mulher, não podemos divergir. Devemos ser unidos. Quando nós trabalhamos com divergência, reclamando um do outro, brigando um com o outro, os filhos perdem a confiança própria. Vocês devem estar pensando consigo mesmos, né? Meus pais divergiam, meus pais brigavam tanto, e realmente me faltou aquela confiança, me faltou aquela tomada de decisão. Por quê? Porque não teve esse alicerce dentro de casa. Mas lembre dos textos passados. Não há nenhuma coisa hereditária repetida que Jesus não possa mudar. Se nós enxergamos hoje que nós estamos divergindo com os nossos cônjuges, nós precisamos nos unir. Porque se nós não nos unirmos, nós vamos estar promovendo defeitos de caráter nos nossos filhos. Pode passar. Nenhuma violência deve ser exercida na condução de reformas, mas, ao mesmo tempo, nenhuma condescendente fraqueza deve ser mostrada. O texto atrás é a continuação desse. Disse que às vezes um dos pais é muito severo e o outro é demasiado condescendente. Então prestem atenção. A mãe não deve procurar esconder aos olhos do pai as faltas dos filhos, nem deve animá-los a fazer o que o pai proibiu. Nenhuma semente de dúvida deve a mãe plantar no espírito dos filhos quanto à sabedoria das decisões do pai. Não deve ela, por sua conduta, contrafazer a obra do pai. Olha, a severidade, ela não deve ser usada no sentido da violência, para fazer reformas, para conduzir os filhos a uma atitude correta. Nós precisamos entender que Deus, ele trabalha num governo de liberdade, conduzindo a mente das pessoas a compreender o que é bom e o que é mal. Deus não é um Deus severo, que procura o tempo todo nos achar pecando para nos punir, nos castigar. Isso não é uma coisa celeste. Então, nós também não devemos agir assim dentro do nosso lar. Mas muitas vezes as mães, elas são assim demasiado frouxas, né? E aí, quando os pais querem ser mais firmes, as mães divergem desse comportamento. Ou pode ser ao contrário também. Isso pode ser o inverso dentro de casa. Às vezes o pai, ele é mais condescendente e a mãe mais firme. De qualquer forma, há uma divergência. E se aquele que é mais complacente, ele não apoiar aquele que é deveras um pouco mais firme, os filhos vão se confundir.
há uma confusão dentro do governo, dentro da casa. Quer dizer que quando os filhos são obrigados e é exigido deles a obediência, o outro cônjuge, ele contrafaz, ele se contrapõe àquela conduta mais rígida. Então, o que acontece com essas crianças? Olha o defeito de caráter. Na frente deste pai, eu sou uma coisa. Quando ele sai, eu não preciso obedecer. Olha que coisa terrível. Quer dizer que a rigidez, ela me parece mal, ela não me parece boa. Quer dizer que a exigência em relação à obediência não me parece boa, me parece má. É uma coisa que está me fazendo mal, porque então a mamãe me protege dessa rigidez. Vocês estão percebendo que é sutil, mas que fica ali um defeito de caráter? Que mesmo que haja uma rigidez, e eu digo assim, às vezes, a mãe principalmente, ela não tem essa sensibilidade de perceber que às vezes a dureza, aquela rigidez, ela é para a salvação. Perdão. Às vezes essa rigidez ela é para a salvação. Ela não vai ser para a perdição, para o sofrimento. Que quando haja tristeza, que essa tristeza seja para o arrependimento, para a salvação. Permita que os filhos sejam confrontados. Permitam que os filhos sejam frustrados, que seja exigido deles alguma coisa. Isso não é mal. Só que quando há exigência, também deve haver aquele acolhimento para que essa exigência seja aceita como algo realmente bom. Por isso que o texto disse: nenhuma violência deve ser exigida na condução de reformas, mas também nenhuma condescendência. Então é preciso que isso se una, é preciso que haja um equilíbrio dentro desse lar, na educação desses filhos. Pode passar. A família estável precisa ser bem organizada. Juntos, pai e mãe devem considerar suas responsabilidades e, com clara compreensão, assumir sua tarefa. Não deve haver divergência. Pai e mãe não devem jamais criticar planos e propósitos um do outro na presença dos filhos. Se a mãe é inexperiente no conhecimento de Deus, deve raciocinar da causa para o efeito, procurando verificar se sua disciplina é de molde a incrementar as dificuldades do pai, ao esforçar-se ele pela salvação dos filhos. Estou seguindo o caminho do Senhor? Essa deve ser a principal pergunta. Queridos, jamais eu devo criticar o meu cônjuge, criticar os planos dele, criticar que o que ele está fazendo está errado. Isso não pode ser feito na frente dos filhos. Se por acaso você discordou e você tem o direito de discordar, a individualidade da esposa não precisa se submergir na do marido e nem o marido na da esposa, porém, é preciso que seja feito isso de uma forma ali, secreta. Marido e mulher, os filhos não têm de participar disso. Eles não têm de participar das divergências de pensamento, das discussões do casal, de quando as regras são formadas. Os filhos não precisam participar disso. O que eles têm de ver é união. Eles têm de ver que esse homem e esta mulher, estes pais, chegaram a uma conclusão e que um e outro se apoiam. Por isso que ela fala que, olha, se a mãe, ela não está experiente ainda, então ela deve raciocinar e falar assim, será que o que eu estou fazendo vai apoiar a decisão desse pai? E a mesma coisa o pai em relação à mãe. Se eu reconheço, eu digo como mãe, mas também como quando o pai reconhece que esta mãe tem estudado, que esta mãe tem procurado conhecer a vontade de Deus e ela toma determinadas atitudes, então se você não conhece as motivações, procure conhecer. E se você não está conseguindo conhecer, então você olha e seja sensível, né? Olhe e fale assim, como é que eu posso agir para ajudar, para que ela não seja negada pelos filhos, para que os filhos entendam que existe um apoio
a esse comportamento. E, queridos, eu vou dizer para vocês assim, olhem, quando nós erramos como pais, como marido e mulher em relação aos filhos, isso pode ser corrigido. E é muito mais fácil corrigir quando os pais estão juntos e eles falam juntos, erramos nisso. Estivemos juntos nesse tratado com vocês, mas agora estamos juntos para poder corrigir o que foi feito de errado. É muito mais fácil do que se você percebe que seu cônjuge errou e você não o apoiou, e ele errou, e você chega, mas eu nunca apoiei você nisso. É muito mais difícil corrigir os defeitos de caráter que foram ali aflorados, que foram gerados por aquela decisão errada, quando um dos pais fala, mas eu nunca te apoiei. É mais fácil que os dois estejam juntos, mesmo quando cometem erros, para que quando os erros forem corrigidos, os dois sejam juntos para dizer, fizemos juntos e vamos corrigir juntos, e queremos que vocês estejam junto conosco. Assim é mais fácil. Pode passar. O tom de voz do pai ou da mãe, suas palavras e olhares, tudo faz manifesto que não estão unidos na condução dos filhos. Não é só verbalizar, né? O tom da voz, as palavras, os olhares. Às vezes, queridos, o marido está falando uma coisa que você discorda e você olha torto. E você faz aquele olhar de desdém, aquele olhar que olha para cima, que olha para um lado, para o outro, que faz aquele, aperta a boca, né? E fala, eu não concordo. Tudo isso revela que o casal não está unido. E normalmente o casal não faz isso só na presença dos filhos. Eles fazem isso na presença de outras pessoas também. E os filhos percebem que eles não têm união dentro de casa e eles também não têm união fora de casa. Que eles divergem o tempo todo. E que isso é manifesto em olhar, palavras, em tom de voz, né? Quando o pai pede uma coisa e a mãe fala, já te falei. Isso é divergência. Isso é divergência. Por quê? Já te falei. Não. Sim, amor. O que foi mesmo que você perguntou? O que é mesmo que você quer que eu faça? Queridos, quando a esposa responde assim ao pai, ela está ensinando os filhos a responder da mesma forma a ela e ao pai. Se a esposa responde mal ao marido, se a esposa é rebelde àquilo que o marido está dizendo, essas crianças serão rebeldes. Lembre da hereditariedade, isso vai ser repetido. É um espelho. E depois nós não vamos tolerar isso nas crianças. E nós vamos ver que é um defeito de caráter nosso, só que nós não vamos tolerar e nós vamos ser irritadiços e nós vamos ser rebeldes a essas crianças e nada vai se resolver. Vamos continuar o texto. O pai lança censura sobre a mãe e leva as crianças a desrespeitar a terna afeição da mãe pelos pequenos. A mãe pensa que é obrigada a conceder grande afeição aos filhos, adulando-os e mostrando-se condescendente, porque acha que o pai é duro e impaciente, e ela deve trabalhar para anular a influência de sua severidade. Queridos, isso é clássico, isso acontece dentro dos lares. Às vezes pode não ser o pai em relação à mãe, mas pode ser a mãe em relação ao pai. Pode ser vice-versa. Mas quando você discorda, quando você lança censura sobre o seu cônjuge, as crianças percebem. E o cônjuge censurado vai fazer o quê? Este homem é muito duro e severo. Eu preciso adular essas crianças e anular a influência dele. Ela está realmente fazendo isso. Ela está anulando a influência do pai. E aí, ela está desenvolvendo defeitos de caráter. Se os pais não estão de acordo em alguma coisa, afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Eis a solução de Deus. Se estão divergindo,
Se não estão em acordo em alguma coisa, afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Não façam isso na presença dos filhos. O pai não deve chamar a atenção da mãe como se a mãe fosse uma criança na frente dos filhos. É a mãe. E essa mãe deve ser reverenciada. A mãe não deve falar com o pai como se ele fosse um filho. Ela não deve dizer para o pai, pega lá aquelas coisas e vamos. Não, não deve ser assim. Ele não é filho. E se há alguma divergência entre vocês, é preciso que nós sejamos respeitosos uns com os outros, marido e mulher. É preciso que a gente tenha esse respeito de se afastar e falar, mas amor, o que é que está acontecendo? Você não está concordando comigo? Como você pensa? Então vamos chegar num acordo que vamos fazer juntos. É preciso que seja assim, para que nós venhamos a quebrar essa hereditariedade equivocada, comportamentos errôneos, para que essas crianças não repitam e não fiquem passando isso de geração em geração. Afastem-se da presença dos filhos até que uma solução seja encontrada. Pode passar. Unidos e com oração, devem pai e mãe assumir a pesada responsabilidade de guiar corretamente seus filhos. Vamos falar de solução agora. A grande responsabilidade de unir é uma responsabilidade nossa, pai e mãe. Univos, univos, univos. É preciso guiar corretamente os filhos. E para isso, é preciso que o casal esteja unido. Os efeitos da união, elas são poderosas. A união é poderosa. Os efeitos da união são poderosos. A união quebra a hereditariedade ruim. A união refaz comportamentos. Vamos passar. Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial buscarem juntos a aprender de Jesus, a tornarem-se mais e mais imbuídos de seu Espírito? É a vontade de Deus que duas pessoas tão diferentes se unam no casamento. Eu não preciso buscar uma pessoa igual a mim para se casar. Deus gosta da diversidade, né? Então, que essas pessoas tão diferentes busquem harmonia, busquem estar juntos, que assumam a relação matrimonial, mas que busquem estar imbuídos do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo significa liberdade, significa expressão correta daquilo que seja o governo de Deus. Pode passar. O lar é uma instituição de Deus. Ele designou que o círculo da família, pai, mãe e filhos, existisse nesse mundo como uma firma. Eu achei muito interessante esse texto, coloquei aqui para repartir com vocês, porque Deus disse que o lar é uma firma. Olha só que interessante. Se é uma firma, é o lugar aonde está produzindo. Então, se produz, produz o quê? Caráter. É uma firma de produção de caráter. É uma firma de produção de indivíduos cheios do Espírito Santo com um caráter firme e nobre. Mas para isso, é preciso que o círculo da família esteja unido, pai e mãe, no mesmo objetivo, buscando estar unidos em oração. E isso quebra maldições hereditárias, comportamentos repetidos. É possível reconstruir. Pode passar. Pai e mãe, uni vossos corações na mais íntima e feliz união. Não vivais separados, mas uni-vos um ao outro mais intimamente. Então estareis preparados para unir o coração de vossos filhos ao vosso, pela suave corda do amor. Olha que coisa linda. Persistir em semear a semente para o tempo e a eternidade. Todo o céu está observando os esforços do Pai cristão. Olha que maravilha.
né? Cultivar no nosso coração uma feliz união. Não viveis separados, queridos. Olha, todo o plano que Deus tem para a família é para que a família se una. Muitas vezes a gente vê a família se direcionando Fecha. para o campo. Acho que tem algum áudio ligado. Muitas vezes a gente vê as famílias se direcionando para o campo, mas muitas vezes esse direcionamento fica desconexo. Por quê? Porque às vezes o planejamento é que o pai se separe, que a mãe e as crianças vão, o pai fica. Queridos, vida no campo não tem sentido se não for pai e mãe juntos, tá? A gente não quebra a família. Às vezes, muitos dos casais, existe uma divergência entre sair da cidade e ir para o campo, e a mãe fala, então eu vou sozinha. Não, não vá sozinha. O intuito da vida no campo, o objetivo da vida no campo é unir a família, é unir propósitos divinos, é restaurar a imagem de Deus no homem, e a restauração da imagem de Deus no homem tem a ver com o casamento, com a união matrimonial. E isso é regra do Senhor. E eu não posso passar por cima disso, senão eu estou saindo fora do objetivo. Univos um ao outro mais intimamente. Espera o seu cônjuge, luta por ele. Não dê passos apressados, não atropele o seu cônjuge. É tão mais fácil tomar decisões sozinho, mas é difícil se unir, mas não é impossível. E o Senhor Deus disse que através da união do casal existe cura para o lar, é uma firma. Se o casal se une dentro daquele lar, será uma produção do caráter de Deus. Será produzido o fruto do Espírito Santo nessas crianças. Univos na suave corda do amor, não é? Pode passar. Pode passar o slide. Está no propósito de Deus que pessoas de diferentes temperamentos se associem. Quando este é o caso, cada membro da família tem o dever sagrado de considerar os sentimentos e respeitar os direitos uns dos outros. Por este meio, pelo respeito, né? Por este meio será cultivada mútua consideração e tolerância. Os preconceitos serão amenizados e abrandados os pontos fortes do caráter. Deve garantir-se a harmonia e o intercâmbio de temperamentos será benéfico a cada um. Existem lares que as pessoas são totalmente diferentes uns dos outros. E isso é bom. Olha, está escrito isso. É propósito de Deus que pessoas de diferentes temperamentos se associem. E dentro do lar, como que pode funcionar temperamentos diferentes em harmonia? Apenas com o respeito. Se eu respeito, se eu tolero, se eu considero os sentimentos do outro, então aí eu posso trocar com o outro. Se eu desrespeito, se eu não considero o sentimento do outro, então eu roubo as oportunidades do outro. Então eu desrespeito o outro, eu anulo ao outro. E eu não permito que as interferências que seriam saudáveis na vida da criança, elas sejam multiplicadas. Eu começo a bloquear o meu cônjuge. Mas se eu o aceito, se eu o respeito, se eu considero os sentimentos dele, se eu não fico esbravejando o tempo todo, reclamando, para que eu seja considerada no que eu estou dizendo, se eu não faço isso, mas eu respeito, eu levo em consideração, eu apoio. Queridos, a coisa mais importante no casamento é quando cônjuges se apoiam. Eu quero dar um exemplo aqui. Olha só, quando o marido chega
e que ele dá uma ideia, você pode não concordar com a ideia, mas é preciso que você apoie a ideia. Como? Você vai apoiar. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo comum, tá? O marido chega e fala: eu quero comprar um carro. E a esposa vira e fala: não, mas um carro? Agora? Nós já temos um carro, não é? E aí o marido ele se bloqueia. Ele fala: poxa, ela já vai reclamar do que eu disse. Ela nem sabe por quê, ela não entende. E aí os dois não conversam mais. Ou se conversam, começam a brigar e a divergir, e isso na frente das crianças, né? Agora, se a mãe, ela ouve deste assunto e ela fala: amor, comprar um carro? Que carro? Aí ele vai começar a conversar com ela. Pronto, abriu-se o diálogo. Aí ele começa a expor o pensamento dele. E aí ela começa a conhecer o pensamento dele, a levar em consideração o que ele tem a dizer. E isso na frente das crianças. O que essas crianças estão aprendendo? Elas estão aprendendo a conversar, a dialogar, a escutar, a ponderar. Pode ser que naquele momento, aquela esposa que antes discordava do carro, agora ela pensa o quê? Ela começa a pensar: olha, eu não estava pensando nisso, de repente isso é importante. Ou então o marido que começa a conversar, ele fala assim: eu acho que é melhor não comprar o carro. Vocês compreendem o diálogo, a consideração pelo sentimento do outro, pela palavra do outro, pelo pensamento, pelo planejamento. Isso é tão importante. Se apoiem mutuamente. Isso é de Deus. Isso tem a ver com o governo de Deus. Vocês estão garantindo a harmonia e o intercâmbio das informações e o intercâmbio do temperamento dentro de casa. Às vezes um é mais corajoso, o outro é mais cauteloso e vai dar certo. Pode passar. Na fadigosa estrada da vida, que o esposo e pai guie pouco a pouco, segundo a resistência de sua companheira de jornada. Em meio da ansiosa precipitação do mundo em busca de riqueza e poder, aprenda a deter os seus passos, a confortar e prestar apoio àquela que foi convidada para caminhar ao seu lado. Pode passar. Pode passar o slide. Ajude o marido à esposa, mediante simpatia e constante afeto. Se ele a deseja conservar jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, auxilia no fazer face às responsabilidades. Sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação, e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. Pode passar. Se a mãe é privada do cuidado e conforto que lhe devem ser proporcionados, se consente gastar as forças em trabalho excessivo ou por ansiedade e tristeza, seus filhos serão privados da força vital, da elasticidade mental e da jovialidade que poderiam herdar. Muito melhor seria tornar a vida da mãe feliz e contente, pô-la ao abrigo das necessidades, trabalho fatigante e deprimentes cuidados, fazendo com que os filhos herdem boa constituição e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energia. Queridos, olha que informação tem aqui. Quem é que passa vigor e jovialidade para os filhos? A mãe. O que a sociedade está ensinando para a mãe fazer? Seja trabalhadora lá fora, ponha outra no seu lar para cuidar dos seus filhos. Trabalhe, seja empresária,
empreenda, deixe essa casa para lá, contrate outra para colocar no seu lugar. E os seus filhos vão aprender o quê? Vão aprender que papai não cuida da mamãe. Vão aprender que mamãe não cuida dos filhos, que ela chega cansada, que ela está exausta e que ela não tem tempo para os filhos. Quando o pai, ele não se preocupa com a influência que essa mãe exerce em casa, com a força física que ela precisa economizar, com esse raio de sol brilhando através dela para essas crianças. Quando ele não se preocupa como sacerdote do lar, os filhos vão perder a força vital que eles poderiam ganhar. Vocês perceberam que aqui no final, o Espírito Santo, ele diz que os filhos herdam essa boa constituição quando a mãe está em casa, disposta, trabalhando junto com eles. Não é isso que o homeschool propõe? Não é isso que vocês, como pais homeschooler, querem dar para os filhos? Vocês querem dar o que vocês têm para os filhos na educação, no lar. Mas como que vocês podem dar isso se vocês estão cansados e sobrecarregados? Olha aqui, os filhos herdam a boa constituição que eles veem na mãe e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energias. Eles vão aprender a utilizar a energia que eles ganharam da mãe, que eles viram essa mãe reproduzir, para abrir caminho na própria vida deles. Eles terão energia e força para se conduzir na vida, porque eles viram a mãe ter energia e força para se conduzir na vida. Isso é verdade. A sociedade não diz isso. A sociedade diz que essa mãe, ela não deve negar nada para si em relação à profissão, em relação ao trabalho, ao ganho de dinheiro. Ela não deve negar nada disso e ela deve inclusive sair de casa para buscar isso e deixar os filhos com outra mulher. Mas não é isso que Deus diz. Deus disse que os seus filhos serão, que a sua firma vai produzir filhos maravilhosos para o Senhor, joviais, cheios de energia e força para vencer as batalhas da vida, quando esta mãe está em casa passando essa energia para os filhos. Quão diferente é a sociedade hoje. Mas eu estou apresentando para vocês que se vocês se unirem como marido e mulher, vocês vão conquistar isso para os seus filhos. Se o pai se preocupa em ter uma esposa alegre e feliz dentro de casa, se ele promove esse lar, e se essa mãe aceita isso, tá? Porque muitas vezes é uma questão de aceitação da mãe também. A mãe está aceitando isso. Se essa mãe aceita isso, então vocês vão ter uma firma de união. Vão produzir filhos que terão um bom caráter. Pode passar. A esfera de atividade da mãe pode ser humilde, mas sua influência unida à do marido, à do pai, é tão duradoura como a eternidade. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Esse texto é poderoso. O Senhor não escreveu isso daqui por qualquer motivo, não. Ele escreveu e deixou escrito para nós que é a maior força conhecida na Terra, porque quando o casal se une no poder do Espírito Santo, quando eles não divergem na frente dessas crianças, quando essa mãe ela está feliz, quando os pais estão de acordo um com o outro, eles podem discordar, mas não na frente das crianças. Quando eles trazem essa união na frente dos filhos, é a maior força conhecida na Terra. Então, o que eu venho trazer para você é a luz da palavra de Deus. É o oposto do que a sociedade propõe, porém é vida para a alma. É a proposta de Deus.
E eu convido vocês a se unirem como casal. Pode passar outro slide. Eu convido vocês a se colocar na presença do Senhor, a se unirem, a apararem as arestas, a colocar as coisas em ordem entre si, a se perdoarem mutuamente, a concordarem, a que o esposo e a esposa, eles se apoiem, mesmo quando eles divergirem, mesmo quando a proposta de um não é a proposta do outro, mas chegarem a conversar com respeito, com delicadeza, para que todo passo que seja dado seja luz, seja força vital na vida dessas crianças. Essa é a palavra que cura. Esse é o caminho que o Senhor escolheu para os casais que buscam a Deus hoje. E eu digo principalmente nessa vertente do homeschool. Porque o homeschool, ele só acontece com eficiência, com total eficiência, se o pai e a mãe estiverem juntos nesse mesmo ideal. Univos, univos num só pensamento. E busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar. Amém?